no present continuous. E nós vamos comparar o present continuous com o simple past que nós vimos na semana passada. Nós vamos, inclusive, começar dando uma recordada no que a gente viu de simple. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai olhar o present continuous. E aí, vamos lá abrir a tela toda para você. E me esconder aqui. And we're ready to go. Então, present continuous, gente, ele tem dois nomes. Ele é present continuous, é um termo antigo para ele. E eu, por exemplo, sempre vou chamar de present continuous, porque eu já tenho mais de 20 anos. Acredite se quiser. Mas as pessoas já faz algum tempo chamam esse tempo mais como present progressive, porque de fato é o que ele é uma ação em progresso, em andamento, né? Então é o seguinte, vamos dar uma olhadinha antes no que a gente viu semana passada. Recordando o nosso simple present. Para que ele serve? Vai falar das minhas rotinas, eu estudo, eu acordo, eu cozinho, eu faço coisas. E para verdades. Ribeirão é quente, estamos no outono, Teacher Renata é uma fofa, certo? Aí, a gente tem aquela situação de dois tipos de verbo, verbo to be e o resto do pessoal. Nós não falamos ainda de modais, porque eu tenho um capítulo só para eles, tá? Mas os modais são primos do to be, eles também não são iguais aos outros verbos, logo não vão aceitar várias coisas, inclusive auxiliar, ing, to, eles são esquisitinhos. A gente fala depois deles. No momento, a gente está vendo to be e os outros, o to be, M e are, primeira pessoa, singulares da terceira, plurais e segunda pessoa, plural e singular, certo? Para os outros verbos, a gente tem aquele negócio de S na terceira pessoa, mas só vai ter S se for. Primeiro tem que ser presente, os outros tempos não. Tem que ser afirmativa, tem que ser terceira pessoa e tem que estar no singular, tá? Aí, se não for afirmativa, teacher, se não for afirmativa, ele pode ser uma pergunta ou uma interrogação. No caso de pergunta, eu vou usar os auxiliares do para I, you, we, they e does para os três terceiros, que são os mesmos dos Szinhos. E na negativa eu uso o don't para I, you, we, they e doesn't para o he, para o she, para o it. E aí o que acontece? O S do verbo vai para o does ou para o doesn't. Então, nessas outras situações, não tem S em verbo, tá? Só quando for afirmativo. Além disso, a gente tinha as regrinhas do S, geralmente, mais lindos, eu só acrescento S direto, write, writes, certo? Agora, se o verbinho fofo terminar em consoante letra Y, eu troco o Y por IES, que nem try, tries, right? Se ele terminar em som de S, som de X e a letra O, porque Deus quis, eu acrescento o ES, go, goes, wash, washes. E o mais peculiar de todos é o have que vira has. Muda completamente, ok? E não posso abreviar VE e S nessa situação. Em presente simples não abrevio. Vamos agora dar uma olhada então no present progressive ou present continuous. Primeira situação para ele, ação em andamento. O classicão igualzinho em português. I am reading the example now. Eu estou lendo o exemplo agora. É o que está acontecendo. You are watching a video at the moment. O que você está fazendo nesse momento? Você está assistindo um vídeo, certo? So, essa é a primeira função do present continuous. It means something that is happening as we speak, no momento. A segunda situação, a gente usa isso em português também. Quando eu estou falando de uma novidade na minha rotina. We are having classes from home on Mondays, but we usually meet on Thursdays. Nós estamos tendo aula em casa segunda, mas geralmente a gente se encontra na quinta, certo? Porque está havendo uma mudança que é temporária, não é permanente. É aquela que a gente fala assim, nós temos aula na sala 25, mas quebrou o ar-condicionado, nós estamos tendo aula na 26, por exemplo. Igual em português, tá? Nessa situação, geralmente, a gente usa o this, que é this week, or this evening, ou this whatever, né? Today não acrescenta this nunca, tá, my dears? Então, voltando. E a última situação, essa muito peculiar, porque essa gerou em português um vício de linguagem. O vício que chama gerundismo, né? Em inglês, isto é uma função
correta do present continuous. Chama near future, quer dizer que eu estou fazendo o plano de algo que está para acontecer. E eu falo, our family is watching Forrest Gump tonight. Nossa família, em português certo nossa família assistirá Forrest Gump hoje à noite. Mas tradução literal fica, nossa família vai estar assistindo Forrest Gump tonight. Ai, não consigo nem falar isso, é tão feio que eu tenho até arrepios na minha espinha. Em português é muito feio, em inglês é correto. Esse vício veio do inglês, long story, outro dia te conto, mas ela em inglês é certo, em português não é, indica algo que está para acontecer, certo? Aí, palavrinhas que vão te avisar que é present progressive. Vamos tentar usar mais o nome dele, porque é como eles vão chamá-lo na maioria das provas que você for fazer da vida, tá? At the moment, que é no momento, today, que é hoje, now, agora, right now, nesse agora, nesse momento. E o this, né? Para essa situação de present continuous, meaning uma novidade na sua rotina. Vamos dar uma olhada na estrutura do lindo. Funciona assim, ó. Primeiro sujeito, tá? Quer seja um substantivo, próprio comum, quer seja um pronome, mas aí tem que ter verbo to be. Esqueceu o verbo to be, errou sua questão, porque não existe eu falando, você ouvindo, certo? Precisamos de ligação aí, que é o to be. Am is o are, e aí a gente acrescenta direto o ing no verbo. Tem regrinha? Claro que tem, mas é pouco. We're eating peanuts and watching TV. Certo? Nós estamos comendo amendoim e assistindo TV. Nas negativas, baby faces, eu mando not pro to be. Não existe to be acompanhado de auxiliar. Never. Ele não vai com esse povo. Ele é independente. Ele é sozinho. Então, na negativa, ele mesmo na negativa. He isn't sleeping. He's studying. Ele não está dormindo. Está estudando. Agora, se eu for fazer uma pergunta, novamente, eu tenho verbo to be, não aceito auxiliar, o que eu faço? Eu mudo ele de lugar. O verbo to be está sempre na frente do sujeito. Eu mando ele para trás. Is he really studying? Sua mãe se perguntando, mas ele está realmente estudando? Ou disfarçando no celular? Regrinhas de ING, a gente só tem duas, olha que fofo, ó. Para você que não sabe ao certo o que é um gerúndio, my dear. É aquele verbinho que é quando termina com ando, endo, indo. Eu estou andando, comendo e dormindo. É mais ou menos o que eu faço, mas tiro andando. É mais comendo e dormindo. E trabalhando. E aí, as duas regrinhas são o seguinte. A primeira é a CVC, que a gente chamou sanduíche de vogal. Você vai ter uma consoante, uma vogal e uma consoante, formando um sanduichinho de vogal, tá vendo? E essa a última consoante, tá? Só nesse caso. E terminando em E, tira o E, põe ING, dance, dancing, write, writing, I don't know, whatever. Pense em mais uns verbos aí terminados em E. E aí nós temos um exercíciozinho para a gente decidir se a gente vai usar present simple ou continuous, né? Ou progressive teacher. E aí o que eu quero que você faça? Eu quero que você pause o vídeo, responda e depois checa. Combinado? Voltou aqui comigo, a gente continua. She ran because she's late for work. Então tá acontecendo agora, não é? Ela está correndo. Run termina em consoante, vogal, consoante, logo dobrei. Ok? Our mother always before us. Bom, se é sempre, é um hábito, é uma rotina. So she gets up before us. Certo? Tem S por quê? Porque é she. Ok? Rose not wants to go to the concert. Ok. Aí, gente, você pode falar assim para mim, mas ela está indo, ela não está querendo ir. Não funciona assim. Os verbos de sentimento e opinião, eles não aceitam forma no gerúndio. Para inglês, se você quer alguma coisa, isso tem que ser um fato, não uma situação temporária. Mesma coisa, se você ama alguma coisa, se você detesta, se você precisa, não existe I'm needing, I need. Se você está precisando, já não é necessário. Continuando. Então, aqui, ó, tem que ser usado o presente. Rose, a terceira do singular, é doesn't want, ok? What time meets him tomorrow? Aqui é near future, né, gente? What time are you meeting him tomorrow? Meus slides ainda tudo fora do lugar. She, nem lembro o que está escrito aqui. Isn't coming, she is sick. Ela não vai poder vir
hoje, near future, ela não vai estar vindo, gente. Escute isso bem baixinho, tá? Que é horrível. Porque ela tá doente. They speak English in South Africa, isso é um fato? They speak English. My sister uses her computer at the moment. Ela não está usando, certo? E at the moment é continuous, she isn't using. In their son, e aí ele mora ou não perto do parque? Tá perguntando, né? E aí é um fato. He tem que ter does, fica does their son, tá? É comum vocês se perderem por causa do their, pensar, mas não é a terceira do plural, não. Ó, quem que é a pessoinha? É o son. Alright? Então tá, agora nós temos um pequeno quiz para comparar o present simple com o present continuous. Você vai fazer a mesma coisa, né? Vai responder e depois você volta para corrigir, ok? Sam cigars. Ele está amando, ama, ou sem o ing, o to be antes, já ignora. Não dá, né? Sam, 1 or 2 cigars every day. Aqui já é um hábito do Sam. Sem o ing, eu já vou descartar. Is smoking or smokes? In fact, he one right now. Tá acontecendo nesse momento. Descarta que não tem to be. They, a BMW at the present time. No comments from me at this moment. What classes? This semester. Same story, não vou falar nada. They, that their children are happier now. E agora a gente vai responder. Então, pronto. I am. So there we are. Let's go, my babes. Sam loves cigar. Por quê? Isso é um fato do Sam. Ele não pode estar amando. Tá amando não é amor. Amor é para durar, é para sempre. Lasts forever, like says Adele. Certo? Sometimes it lasts in love and sometimes it hurts instead. You heard that before. Number 2, Sam. 1 or 2. Então aí é um hábito dele. Cigars, let me tell you, é um falso cognato. Cigar é o charuto. É isso que chama? É o charuto, aquele cigarro grosso. Que tem o mais famoso é cubano. Know what I mean? Bom, aqui se é um fato e é presente, então, e ele é Sam, é he, a gente tem S nele, certo? In fact, he, one right now, tá acontecendo nesse momento, você pode estar fumando um cigarro, yes, you're right, it's okay, tá certo. Agora aqui, porque eu não quis te falar uma coisa, o have existe, eu estou tendo, para o caso de um bebê, por exemplo, she's having a baby, aí ela está tendo mesmo, e é com o verbo have. Or we are having ice cream, nós estamos tomando, aí pode. Mas quando é have no sentido de eu tenho, ou você tem ou você não tem, tá? Só presente simples, não tem contínuos nele. Então, nós temos uma BMW, quisera eu, ok? What classes? Aí, para saber, é interrogativa, to be tem que vir antes, né? E aí, ou se fosse presente, o do does. No caso, é contínuos mesmo, você tem que escolher algumas aulas para fazer. Quais que você está fazendo? What classes are you taking this term? And now, last but not least, aí é a mesma história do love, do want. Acredita. É um fato, gente. Você crê em alguma coisa ou não, né? Você pode estar pensando naquilo, né? Mas você não pode estar acreditando, você acredita ou não. Então, é they believe that their children are happier now. Ok, now, essa daqui é questão de prova, no caso é uma questão da Unesp, e aí você tem que escolher o verbinho, né? Trees don't cause pollutions, they clean the air. Essa a gente já fez também. The verb tense that makes the idea in a text seem true is present simple tense. Essa daqui também fizemos. People look for it. Ok, vai pra lá.
People are searching for it. People search for this meaning or whatever it is. Tem os dois, certo? We usually, hábito, have our breakfast at 7, but vamos tirar o has ali também. Agora, today é uma novidade na nossa rotina. We are having, ok? Nossos conectivos da semana, contraste ou concessão. Though, although, even though, albeit. Adoro albeit. Ah, lindo, né? Embora e os seus sinônimos. E isso é só por enquanto. A gente volta já já para dar uma olhadinha em stop share, come back here. A gente volta já já para dar uma olhada nos textos. Um abraço em vocês, até já, um beijo. Gravando, vamos dar uma olhada nos textos. Vamos lá pegar eles ali. Aham. Então é o seguinte, meu povo lindo. Hello again. Para o primeiro texto, a gente tem que dar uma recordada nesse vocabulário, né? Em inglês, os dedos têm nomes diferentes. Esses 4 da mão são fingers, little finger, ring finger, que é o que a gente põe no anel, middle finger é o dedo do meio, aquele feio de mostrar, index finger, que em português é um indicador, né? Thumb, esse chama thumb, não chama thumb finger, chama só thumb, tá? Que é o dedão, e wrist é o pulso, tá? Agora, do pé, eles chamam toe, e aí tem lá big toe e little toe, o resto é só toe mesmo, que é dedo do pé. Para quem é nativo, chamar o dedo do pé de finger é a coisa mais engraçada, tipo hilário. Eles chamam toe. Nail é a unha, a da mão chama fingernail, tá? Heel é o calcanhar e também é o que a gente vai chamar o salto de sapato, é heel. E ankle é o tornozelo. Então vamos dar uma olhada no texto, que eu espero que você já tenha visto. Ah, vai aparecer no texto também a palavra pun. Pun é trocadilho em português. É quando a gente mistura palavras, né? Tipo sophisticated, que é peixe sofisticado, ou isso assim, ó. I value our friend Chip e não ship, né? Eles são batatinhas, sabe? Isso é um pun. Então vamos lá. Japanese woman é women, é plural, desculpa. Rebel against painful dress code. Se rebelam contra o código de vestimenta doloroso. Some employers, que é funcionário, care more about how they look than how they feel. Alguns empregadores, alguns empresários, patrões, se importam mais, né? Care about. Com o que elas parecem do que como elas se sentem, né? E a Ishikawa Yumi, vamos chamar só de Yumi para facilitar minha vida. Worked 8-hour shifts, que é turno, fazia turno de 8 horas, que pra gente é período integral, né? As a nurture, as é como aqui, né? Esse aqui é o como, então é a função dela. O nurture é, na verdade, um porteiro, a gente pode chamar de concierge, que é uma palavra mais recepcionista, talvez, seria mais o dela, né? E na funeral parlor, que é uma funerária. Always in heels. Então, não é que ela sempre trabalhava de calcanhar, né? Porque geralmente a gente leva ele com a gente mesmo. Ela trabalhava sempre de salto. Her employer insisted. Então, o patrão aqui insistia. Her toes bled. Os dedos do pé sangravam. Why do we have to hurt our feet at work when men can wear flat shoes? Tá entre aspas. Por quê? Porque é uma fala. É ela falando. E aí a gente sabe onde. She complained on Twitter. Então ela escreveu isso no Twitter. E the tweet exploded. Então essa mensagenzinha explodiu. Quer dizer o quê? Que um monte de gente comentou. Encourage. She gathered, que é juntar, 18,800 assinaturas, on a petition, uma petição, chama petição em português também. Calling for a ban on employers, pedindo nessa petição que os patrões, proíbam que os patrões exijam, require, que women to wear high heels, que as mulheres usem saltos altos, which
she submitted to the government last June. O que ela submeteu, que ela entregou para o governo no último mês de junho? A petição, com 18.800 assinaturas. Sim? Miss Ishiwaka, ela, a Yumi. Miss é porque a gente não sabe se ela é solteira ou casada, certo? Became the face of the Kutsu campaign. E aí ele explica que é a questão 3. A pun on Japanese words for shu, kutsu, e pain, kutsu. Eu acho que deve ser assim, né? Então são duas palavras muito parecidas. Ele usou ku, to, fazendo uma alusão àquele movimento que chama Me Too. Foi um movimento criado pelas mulheres quando elas começaram a entregar os casos de assédio sexual no trabalho, né, pelos patrões. E aí elas postavam, aconteceu comigo também, aconteceu comigo, acho que chamei em português, ou eu também, acho que eu também, como literal, Me Too Movement. Então, esse tem um nod do Me Too, quer dizer que faz uma alusão e tem o apoio, nod é balançar a cabeça, concordar com a concordância do movimento Me Too, tá? E aí vamos fazer a questão. De acordo com o texto, Ishikawa, agora foi, se revoltou contra o código de vestimenta das empresas japonesas, de todas. Ela falou, não aceito de jeito nenhum. Não, ela só se revoltou com a dela, né, a princípio. Escreveu seu descontentamento com o código de vestimenta no trabalho no Twitter e esse Twitter teve enorme repercussão. É a nossa, né? Tá igualzinho o texto. Foi demitida no trabalho por discordar do código de vestimenta da empresa onde trabalha. Ela não foi demitida. Ela só reclamou. Se aconteceu depois, nós não sabemos. Se sentia perseguida pelos homens da empresa onde trabalhava porque ela era a única mulher na funerária e era obrigada a usar saltos. É invenção de moda, né? Não fala nada disso no texto. Pediu demissão? Não fala nada disso. Da funerária onde trabalhava, porque seus pés chegavam a sangrar com o tempo que ela tinha que ficar em pé. Tudo muito lindo, mas não é não, né? O que aconteceu foi a letra B, e a gente já sabia. Além disso, gente, a gente tem assim, ó. A que se refere o número 18.500 no texto? Ao número de curtidas do tweet, se você voltar lá no texto, é o número de assinaturas que ela precisou na petição, né? Ao número de mulheres que apoiavam, não foram só mulheres, devem ter homens também nas assinaturas. O número de assinatura que a petição pedindo o fim da obrigatoriedade de seguir um código de vestimenta recebeu, ficou faltando, não foi para mudar todo o código, gente, só abolir a obrigatoriedade de salto alto, só, que é a letra D. Ao número de assinaturas que a petição pedindo o fim da obrigatoriedade do uso de saltos altos recebeu, faltando também, né? Ao número de assinaturas que a petição pedindo o fim da obrigatoriedade de seguir um código de vestimenta, não. É só pedir o fim da obrigatoriedade do salto alto. Letra D. Acertou? E aí a resposta aberta para explique o significado da campanha é uma tradução desse pequenino trecho que está igualzinho em inglês. Ó, Kutsu faz um trocadilho com as palavras japonesas, desculpa, para sapatos e dor. E tem ainda o apoio do movimento Me Too. Tá? Sim aí? Bonitão? Igualzinho? É isso aí. Mais um texto nosso, esse vem do New York Times, e fala uma coisa bacana sobre uma marca que você tem no seu braço. Sabe aquela bolinha que todo brasileiro tem? Aquela é a BCG, ou a famosa tríplice viral, né? E esse texto que saiu agora no dia 5 na Times diz o seguinte: Can an old vaccine stop the new coronavirus? Será? A vacina that was developed 100 years ago, então foi há um século, to fight the tuberculosis, scald. Scald é a mesma coisa que praga. A praga, sei lá, a síndrome do tuberculose in Europe is now being tested. Está sendo, continuous na passiva, está sendo testada against the coronavirus by scientists eager to find, eager é ansiosos, belíssima palavra, ansiosos por descobrir a quick way to protect healthcare workers, que são os agentes da saúde. Eles querem, então, alguma forma rápida para ajudar a salvar, né, para proteger os agentes de saúde, among others,
entre outras pessoas, para outras pessoas também, mas especial para eles. The tuberculosis vaccine, invented a century ago, mais uma vez, faz um século, is cheap and safe, informação importante sobre ela, então ela é barata e segura, and seems to bolster the body's immune system, e parece, bolster é melhorar, aumentar, potencializar o sistema imunológico. The Bacillus calmette-guerin vaccine, é o nome dela, ó, adjetiva, bem antes, is still widely used, ainda é amplamente usada in the developing world, que somos nós, um mundo em desenvolvimento. Where scientists, esse where é the developing world. Scientists have found that it, que é uma das questões que ela, já dá para te falar agora, a vacina Bacillus blá 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 guerin, does more than prevent TB. Esse does é o verbo faz, tá? Não é o auxiliar. O auxiliar aparece afirmativa, né? Então, ela faz mais do que prevenir, evitar a tuberculose, que a gente chama geralmente de TB, tá? The vaccine prevents infant deaths from a variety of causes. Previne, evita a morte de bebês, de crianças, né? Por várias razões. And sharply reduces the incidence of respiratory infection. E sharply é agudo, acentuadamente reduz as infecções respiratórias. Então, isso é uma boa prevenção para caso de doença respiratória, como até agora a gente fala que a corona é, né? The vaccine seems to train, parece treinar o sistema imunológico to recognize and respond, para reconhecer e responder to a variety of infections, por uma variedade de infecções, incluindo viruses, que é o plural de virus. Olha lá, aquela regrinha do S, funcionando em substantivo, acrescentou ES. Bacteria, que é plural de bacterium, and parasites, que são os parasitas mesmo. Experts say, então ela ajuda nisso tudo. There is little evidence yet, ou yet como entretanto, que é a questão que a gente vai responder. Tem pouca evidência, no entanto, entretanto, que essa vacina will blunt infection. Blunt é um sinônimo para o mitigate, diminuir, minimizar a infecção do coronavírus, but a series of clinical trials, aí cuidado com ele também. Trial pode ser testamentos, foi um texto falando de crime, por exemplo, e experimento, nesse caso aqui. Então, uma série de experimentos clínicos podem, não diz que afirma que sim, mas podem dar essa resposta para essa pergunta, se ela vai ou não servir, em poucos meses. On Monday, scientists in Melbourne, Australia, started administering the BCG vaccine or a placebo, que é aquele remédio de mentirinha, to thousands of physicians, nurses, respiratory therapists and other healthcare workers. Então, para todo esse pessoal, eles começaram a fazer um trabalho, e aí nesse tipo de trabalho você tem que ter um grupo controle, que é quem está recebendo o remédio, e o placebo para o outro grupo, para você comparar os resultados, né? E aí, physicians, lembrando, somos médicos, nurses, as enfermeiras, os terapeutas na área de respiração e funcionários da saúde, em geral. The first of several randomized, que é aleatória, né? A primeira de uma série de medidas aleatórias, de testes aleatórios, intended to test the vaccine. E aqui tem um super falso cognato. Não é entender, porque isso é understand, e você tá carequinha de saber. Entender é falso cognato e quer dizer pretender. Pretende testar a eficácia, effectiveness, da vacina against the coronavirus, contra o vírus. Yes, bom texto, interessante, fonte boa. Vamos resolver. Segundo o texto do New York Times, a vacina BCG é barata e segura e sabe-se agora que ela pode evitar. Não sabe-se não, né? A vacina BCG está sendo administrada na Austrália como uma alternativa, uma tentativa de controlar a contaminação do Covid na população geral. Não é isso ainda, não está sendo ainda administrada, estão fazendo um trabalho para pesquisar ainda. A Austrália está aplicando BCG e placebo em profissionais da saúde para testar a eficácia da vacina contra o coronavírus. Não sei se é para evitar contra, mas é só para ver se aumenta a imunidade, não é isso? Parece que a BCG treina o sistema imunológico, parece, tá certo, SIMS no texto, para reconhecer e responder a uma variedade de vírus, bactérias,
tá igual o texto, teacher. That's the one. Esse aqui tá errado, você entendeu por quê, né? Porque não é para testar ela contra o corona, é para aumentar a imunidade. Existem evidências fortes? Não existem. É esse aqui, ó, there is little evidence. Tem pouca evidência de que vai funcionar e o texto diz que em poucos meses a gente vai saber se sim ou não mesmo, né? E essa é a resposta da vacina seems to train the immune system. Parece treinar. Letra D. Number 5. Esse it já falei no texto, se refere à vacina. O nome dela é da Bacillus calmette guerin vaccine. E essa número 5 é a letra A. E a nossa 6. There is little evidence yet. Entretanto, no entanto, tem pouca evidência. Yet é o sinônimo do however, do nevertheless, do nonetheless, os contudo, no entanto, os contrastes. Ok? E aí a gente tem uma frase de um filósofo brasileira, uma filósofa famosa, chama Teacher Renata. And she says, the weather is changing, and so are we. E esse so é também, no caso. Portanto, nós também. Então, nós também. É uma conclusão, né? Esse weather não é dos tempos, mas do clima mesmo, né? Então, ó, o clima está mudando e nós não estamos percebendo, não é isso que ela está dizendo, né? A super teacher. Os tempos estão mudando e as pessoas também, não as pessoas no geral, mas e não são os tempos, é o clima, gente, é o tempo que está mudando. E nós também. Hoje está mais fresco e nós estamos vivendo uma vida diferente que vai nos afetar a longo prazo. Acho que nunca mais eu vou viver sem lavar toda a compra que chega do supermercado. Tudo, ponho tudo dentro da pia. Estou lavando quase que o pão já. O clima está mudando, mas nós não estamos aceitando. Será que eu não tenho mais nada para perguntar, né? Toda mudança transforma o mundo? Não sei. O que a teacher falou é só isso aqui, certo? No mais, meu querido, take good care of yourself, que nesse caso aqui, gente, qual é a função desse yourself? Ele é enfática, idiomática ou reflexiva? Não tem by, não é idiomática. Quem tem que se cuidar? Você. Cuidar de quem? De você mesmo. Está sofrendo ação e está fazendo ação, ela é uma função reflexiva mesmo, tá? Não posso tirar daqui. Não posso falar take good care só. Tem que ter good care of yourself, ok? Depois do of. Se eu falasse só o care, até poderia. E para terminar, gente, o Zé Gotinha dizia em entrevista que vai deitar o coronavírus na porrada. Vai aí, bonitão, acaba com ele. E a gente vai ficando por aqui. No mais, uma boa semana para vocês todos, certo? E volta aqui comigo. Estou aqui só para dizer um beijo para vocês. Boa semana, tudo de bom. Até mais. Fiquem com Deus. We finish here.